Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Jesus esteja contigo, iluminando o teu caminho, iluminando a tua vida, te dando a luz da vida, como temos meditado nos últimos dias aqui no Devocional. Estamos falando sobre a luz que derrota as trevas, sobre a luz que dá direção, e essa luz é Jesus. E eu acho incrível como a palavra de Deus toda, em vários autores, em vários textos, se complementa e nos dirige a um entendimento mais profundo das coisas. Eu quero ler hoje com você um texto que está em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja, aqui está falando sobre um efeito poderoso da luz, que é trazer conhecimento. Conhecimento, muitas vezes nós falamos de descobertas, não é assim? Que o tal cientista descobriu isso, descobriu aquilo. É como se uma coisa estivesse coberta por um pano, e eu tiro esse pano, então eu posso enxergar o que já estava ali. Uma descoberta não é uma invenção, porque eu apenas passei a conhecer algo que eu não conhecia e que estava encoberto aos meus olhos. Assim também, por exemplo, se eu tiver um bom livro, mas eu estiver num lugar escuro, o livro pode ser maravilhoso, mas eu nunca terei conhecimento desse livro. Por quê? Porque eu não consigo lê-lo, porque eu não tenho luz. Um dos efeitos da luz de Deus em nós, o Deus que nos tira das trevas para a luz, é a iluminação do nosso conhecimento, a iluminação do nosso entendimento. Deus ilumina a mente do homem. Essa mente que estava obscurecida pelo pecado, essa mente que estava deturpada e carnalizada, dominada pelas coisas desse mundo, passa a enxergar o que é eterno, passa a olhar para as coisas de outro jeito. E passamos a enxergar pela luz da nossa mente, a luz de Deus iluminando a nossa mente, enxergar e contemplar a glória de Deus. Ou seja, aquilo que estava oculto aos nossos olhos, não porque não existisse, mas porque nós estávamos obscurecidos, estávamos com a luz apagada, agora podemos ler o bom livro de Deus e entender a boa mensagem e conhecer quem é Deus e conhecer a sua glória, a sua majestade. Deus é glorioso. Oh, Deus que criou o universo, o céu, a terra, o mar e todas as galáxias e estrelas. Ele é um Deus sábio, criativo, poderoso. Ele é um Deus majestoso e misericordioso e cheio de amor. Quanto mais eu o conheço, mais eu me apaixono por Ele, porque Ele é maravilhoso. Não há ninguém como Ele. Ele é santo, santo, santo. Ele é puro, Ele é bondoso. Ele é cheio de misericórdia e Ele compartilha a vida conosco. Nele vivemos, existimos e nos movemos, diz a palavra. Dele somos geração, fomos feitos por Ele, para Ele, por meio dEle. São todas as coisas. Veja, então, quando conhecemos pela luz, somos iluminados no nosso entendimento, podemos conhecer a Deus. Podemos entender a palavra de Deus. Podemos entender, inclusive, coisas que antes não faziam sentido para nós, porque estávamos obscurecidos, estávamos cegos pela escuridão que nos cercava. E aqui eu me lembro de uma história bem interessante, uma parábola criada por um filósofo grego, chamada Parábola da Caverna, ou Mito da Caverna, escrita por Platão. Você já deve ter aprendido na escola essa história. Platão, ele falava que existiam dois mundos, o mundo tangível, o mundo material, que nós vemos e tocamos, mas que existia um mundo chamado mundo das ideias, ou também chamado mundo espiritual. E Platão disse, ele contou uma história onde um número de escravos nasceu e foi aprisionado durante toda a vida numa caverna escura. E esses escravos acorrentados apenas enxergavam numa parede que havia à sua frente algumas sombras que eram projetadas propositalmente adiante deles. Essas sombras eram projetadas através de uma fogueira que havia numa montanhazinha atrás, né, um monte de terra atrás, e eles colocavam alguns objetos na frente dessa
fogueira, e então a sombra desses objetos naquela parede, como se fosse um grande telão, uma grande projeção, né? Eles enxergavam e eles imaginavam o mundo, e imaginavam que o mundo e a vida era aquelas sombras. E naquelas sombras eles enxergavam histórias, modelos. Um dia, um desses escravos conseguiu arrebentar a corrente e sair. E saindo para fora da caverna, enxergou um mundo de verdade. Primeira coisa, ele teve contato com luz que ele nunca tinha tido, a luz do sol. Então no início parecia que ele estava cego, ficou tonto, mas depois ele começou a enxergar árvores, animais, pessoas, cavalos, plantas. E então ele voltou correndo para dentro da caverna. E disse para eles: ei, o que vocês estão vendo são apenas sombras, vocês não estão enxergando as coisas como elas são. Lá fora há um outro mundo, é um mundo real, ele é muito maior, ele é muito mais complexo. O cavalo não é apenas uma borda em duas dimensões, ele é um animal, ele tem peso, ele tem pelo, ele tem cheiro. E os homens bateram nele, surraram ele e expulsaram ele da caverna, porque não acreditaram no que ele contou. Esse mito é interessante, porque ele fala de pessoas que estão na escuridão, e são manipuladas nessa escuridão. A imaginar que a vida é só isso. Mas quando você sai para a luz, você enxerga as coisas como são. Sabe, esse mito escrito por Platão, por esse filósofo, ilustra muito bem a realidade das coisas espirituais e das coisas materiais. Uma pessoa que está obscurecida no seu entendimento, que está cega pelo pecado, pelas coisas desse mundo, ela apenas enxerga as coisas desse mundo. Apenas enxerga o que está diante dos seus olhos, não enxerga as coisas espirituais, não enxerga o que de fato tem valor, o que é eterno, o que vai além das coisas que eu vejo. Porque as coisas que eu vejo, a Bíblia diz que elas são sombras das coisas eternas. E de fato lá estão as coisas no mundo espiritual, no mundo que está por vir, estão as coisas que de fato têm valor. Mas quando Cristo ilumina a minha mente, eu posso enxergar além do que é tangível, além do que é material, além do que está à minha frente, eu posso enxergar coisas eternas. Eu posso enxergar promessas de Deus, eu posso enxergar os dons, eu posso enxergar aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual. Amém? Posso orar para que você receba essa iluminação do seu entendimento? Você quer isso? Põe a mão no coração. Bondoso Deus, eu oro agora para que o Senhor ilumine o entendimento deste homem, desta mulher, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor abra a mente dessa pessoa para que ela entenda a tua glória, possa enxergar a tua glória, possa enxergar os teus planos, possa enxergar as coisas espirituais, possa enxergar aquilo que estava até agora, Senhor, obscurecido. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que cega, todas as paixões desse mundo, todas as coisas desta terra que muitas vezes fazem esse amigo, esta amiga, não enxergar o que está além. Pai querido, eu peço, ilumina o entendimento de cada um de nós, que cada dia possamos te conhecer mais e te amar mais. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te ilumine, em nome de Jesus. Compartilhe o devocional. Até amanhã.